você vai conhecer a história de Santo Afonso de Ligório. Ele nasceu no dia 27 de setembro de 1696, na cidade de Nápoles, na Itália. Era filho de família cristã, nobre e rica. Seus pais logo perceberam que ele tinha uma inteligência privilegiada. Por isso, fizeram questão de dar a ele as condições para estudar nas melhores escolas e universidades. Seu pai dedicava-se em prepará-lo nos estudos, e sua mãe ocupava-se em formá-lo na fé cristã. Além disso, Afonso se destacou como escritor, poeta e músico, e com apenas 16 anos já era advogado e tinha doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. Ele começou a exercer sua função no Fórum de Nápoles, e mesmo com a vida, as correrias de um advogado, ele cultivava uma intensa vida espiritual. E por enxergar a corrupção entre os detentores de poderes... Peraí, que ano mesmo que ele nasceu? Gente, então o negócio é lá de trás, esse negócio de quem detém o poder é corrupto. Ou a maioria deles, né? Não são todos, mas a grande maioria. E por enxergar essa corrupção, ele deixou claro pra ele que ele não queria advogar a favor da corte. É tipo assim, ele sabe que o cara tá roubando, tá sendo corrupto, eu não vou te defender, amigo. E tem gente que faz isso aqui no Brasil até hoje. E, com exceção da corte, ele atendia a todos com o mesmo carinho e atenção e dedicação. Mas sempre que possível, ele fazia questão de dar o seu atendimento em primeiro lugar aos pobres. E após 10 anos de trabalho intenso, ele ficou famoso por toda a Itália, por defender nobres e importantes causas. Ele era um advogado de sucesso. Porém, a política reservava para ele uma grande surpresa. Mas calma, Santo Afonso de Ligório. No que se refere, não é só para você que ela reserva. Ela reserva para todos nós. Porém, no caso dele, por causa da influência de poderosos, ele perdeu uma importantíssima causa injustamente. E a perda dessa causa teve uma grande repercussão e isso fez com que ele ficasse desiludido com tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele já vinha refletindo e escrevendo sobre a corrupção moral da sua época. E depois desse fato, ele resolveu abandonar tudo e decidiu entrar para a vida religiosa. A princípio, o pai dele não gostou muito dessa ideia, não. Porém, ao ver a alegria do filho, ao renunciar ao seu poder e à sua herança, ele viu que essa era a vocação dele. Ele estudou teologia e foi ordenado padre aos 30 anos, em 1726. E nessa ocasião, ele acrescentou ao seu nome o nome de Maria, como uma homenagem a Jesus Cristo através de sua mãe. Então ele ficou sendo Santo Afonso Maria Ligório. E aí os seus talentos e a sua inteligência foram colocados a serviço do Evangelho. Ele destacava-se por sua caridade e bondade com os pobres. Tornou-se um grande pregador, mesclando a ciência da oratória com o poder de Deus. E ele tinha um poderoso lema de vida tirado do Evangelho de São Lucas: Deus me enviou para evangelizar os pobres. E para melhor viver e aplicar este lema, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que ficou conhecida em todo o mundo como a Congregação dos Padres Redentoristas. A missão dos redentoristas é exclusivamente a pregação aos pobres, procurando regiões de população menosprezada, levando missões e retiros espirituais. Santo Afonso escreveu livros importantes, de conteúdo ascético e espirituais, e por causa da sua obra falada e escrita, muitas conversões aconteceram. E no ano de 1762, o Papa convidou Santo Afonso para ser o bispo de Santa Águeda dos Godos, Santa Águeda. E ali ele foi bispo por 13 anos. E ao final desse tempo ele se retirou para um convento dos redentoristas, pois estava impossibilitado de continuar à frente da diocese por problemas de saúde. Ele tinha uma artrite degenerativa deformante. Mas mesmo assim, no convento ele não ficou parado. Já quase cego e paralítico, ele completou a sua obra literária. Ele escreveu nada menos que 125 livros e tratados. E entre os mais conhecidos destacam-se Glórias de Maria, Teologia Moral, Visitas ao Santíssimo Sacramento e Tratados sobre a Oração. Ele viveu ainda por mais
12 anos. E nesses 12 anos passou por muito sofrimento físico e faleceu aos 91 anos, no dia 1º de agosto de 1787. Ele estava na cidade de Salerno, na Itália. Ele foi canonizado em 1839 e em 1871 foi declarado doutor da Igreja. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da história de Santo Afonso de Ligório. Talvez você conheça aí um padre redentorista, talvez você já tenha escutado falar da história dele, assim como eu, que participei de um game com a Laura, dos Jovens de Maria, e eu tinha que adivinhar sobre Santo Afonso, não conhecia a fundo a história dele, mas fiz questão de um tempo depois vir procurar e conhecer. E agora, Laura, pode fazer esse desafio de novo, que aí agora eu ganho, hein? Agora eu adivinho que é ele. Se você gostou, você deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, é só clicar aqui embaixo, mas que você possa vir sempre aqui aprender com a história dos santos. Que Santo Afonso de Maria Ligório interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!